O final de ano está já se aproximando e é uma grande oportunidade de inovação e até mesmo de mudança no mercado de trabalho. Muitas vagas começam a surgir. E aí, você está preparado? E você, amigo empresário, você precisa contratar? Claro que muitas vezes a pessoa se depara com uma situação. Preciso contratar, mas a pessoa tem a experiência ou a pessoa tem o conhecimento para conseguir se encaixar nessa vaga? Bem, hoje nós vamos aproveitar essa oportunidade falando de empregos e estamos trazendo Bruno Cavalcante, ele que é o diretor regional do Senai. Aqui na nossa cidade, vale a pena a gente reforçar que hoje temos alunos do Senai aqui de Sinop que são destaque no exterior e tudo isso a gente vai conversar agora. Bruno, seja bem-vindo aqui no podcast da CDL. Obrigado, é um prazer a gente falar um pouquinho sobre isso, vários temas, né? Vamos ter a oportunidade de conversar muita coisa sobre empregabilidade, mas também sobre qualificação profissional, sobre carreira, né? Espero abordar todos esses temas, é bastante coisa, mas vamos... Bruno, primeiramente eu gostaria que você explicasse... qual é a diferença? Tem o sistema S e o Senai faz parte. O que cada um é responsável dentro desse sistema? Esse é um tema que causa muita confusão, né? Eu sou do Senai, então o Senai e o SESI têm o I de indústria, então nós somos as entidades que dão suporte para o funcionamento das indústrias. Então o SESI com a parte de educação básica, com saúde e qualidade de vida, e o Senai com qualificação profissional, tecnologia e inovação. Mas a gente também tem o C de comércio, aí temos o SESC, e aqui o SESC atua muito com a parte principalmente de lazer, e aí tem o SENAC, que também é o homônimo do Senai, que também tem as qualificações específicas para o comércio. A gente tem ainda o R de rural, que é o SENAR, e nós temos também o SEST e SENAT, que é para transporte, seriam também os nossos homônimos, né? E além disso a gente tem o SEBRAE, que também faz essa articulação transversal, né, nos comércios, indústrias, no agro, né, principalmente cuidando das micro e pequenas empresas, né? E Sinop, por exemplo, está bem cuidada, né? Porque tem o sistema S aqui. Na verdade, a gente tem praticamente o sistema S completo aqui, né? A gente tem aqui a atuação muito forte do Senai, do SEBRAE, do próprio SENAC, o SENAR também. Então a gente tem aqui praticamente assim, as empresas vão estar bem servidas. E quando a gente fala aqui do Senai, a estrutura está muito bonita, passou por uma transformação e até mesmo em um lugar privilegiado da cidade, né? Ali na Avenida dos Jacarandás, quem passa por ali, uma estrutura muito moderna, bonita para conseguir atender a comunidade. É muito legal assim, as pessoas que estão assistindo ter a oportunidade de passar lá, né? Para conhecer um pouquinho da estrutura do Senai, para ver o que a gente oferece, as possibilidades que a gente tem para oferecer. Além do mais, né, quem está ouvindo também, tem empresa, a gente tem o SESI ali que atende na área de segurança e saúde no trabalho, com médico, com fisioterapeuta, tem uma série de funções ali que atuam principalmente na área de saúde e segurança, né? E que muitas vezes pode ajudar as empresas aí a, por exemplo, a desenvolver mais qualidade de vida, né? E quando a gente fala assim de qualidade de vida, isso interfere muito também na questão da empregabilidade. Hoje a gente tem aí, é engraçado até falar isso, a geração pós-pandemia tem muita preocupação com o propósito, né? Eu já sou um pouco mais antigo, da geração X, né? Já que a gente gosta de denominar gerações, né? Somos de uma geração que tinha um forte senso de apego às empresas que trabalhavam. Então é muito comum você conversar com alguém que tem seus 45, 50 anos, eu fiquei 20 anos de uma empresa, eu fiquei 30. Isso não acontece mais, né? Porque a geração eu orgulho de falar, nossa, já estou tantos anos na empresa. Eu trabalhei na empresa XPTO há tantos anos. Hoje é um pouco diferente. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com o propósito, né? E aí, quando a gente fala de qualidade de vida, muitas vezes, né, organizações que se preocupam muito com essa questão de qualidade de vida, saúde, pode ser um diferencial competitivo muito grande do que somente a questão do salário, né? O salário segura as pessoas até certo ponto. Depois disso é o propósito que a empresa entrega para esse trabalhador. As pessoas também estão mais exigentes. Além da empresa ser exigente na hora da contratação, porque precisa da qualificação, de tudo, hoje o profissional também, e ainda mais na nossa região, que as pessoas podem escolher onde elas querem estar hoje. Então, fica até um alerta aqui, uma recomendação mesmo a esse olhar perante os empresários, né?
É assim, quem tem empresa não vai fugir disso. A avaliação de resultados, que é aquela questão, bateu meta, te pagam bônus, resultado, isso não vai deixar de existir, né? As empresas são mantidas por receitas, né? Só que isso mantém as pessoas engajadas até um certo ponto. A gente vem muito discutindo essa questão do engajamento e esgotamento, né? Tem muita gente, mas esgotamento é porque dependendo da forma como a liderança ela lida com seus trabalhadores, né? Eu posso não conseguir extrair 100% do seu expertise, da sua capacidade de trabalhar. E onde fica, por exemplo, o restante dessas aptidões? É nas emoções. E é por isso que a gente fica muito, a gente tem uma preocupação muito grande, até quando a gente olha para os dados de afastamento, né? Até no início da década de 2000, a gente falava muito sobre LER, DORT, né? Eram as principais reclamações. Hoje a gente observa que as principais causas de afastamento hoje são as questões emocionais. Então, além da questão da empresa cuidar muito dessa questão qualificação, engajamento, bônus, salário, essa questão emocional ela interfere bastante. E tem muito a ver na questão da felicidade. E por isso que tem muita empresa investindo em gerenciamento de felicidade, né? Porque isso muitas vezes pode fazer a diferença de um trabalhador ficar comigo ou não, né? E é aquela coisa antiga, né? Hoje as pessoas dessa geração já estão se tornando mais raras no mercado, né? Se a gente fizer uma pesquisa muito simples e sair na rua e perguntando, a gente falar assim, manda quem pode. E a gente vai anotar quantas pessoas vão completar a frase. Talvez aqui a gente que já é um pouco mais vivido vai responder, né? Obedece quem tem juízo. Sim. Mas se sair para essa galera de 20, 18 anos, manda quem pode, vai falar o quê? Porque essa geração do manda quem pode e obedece quem tem juízo, muitas vezes pode ser um entrave para as contratações, que a gente fica procurando essa geração. Essa geração é a geração X, é a minha geração, ela está se rareando hoje no mercado, né? Hoje a geração do manda quem pode, obedece quem tem juízo, desde que eu não tenha outro lugar melhor para ir. E aí que realmente assim, a questão da gestão das emoções e ali como é que a liderança faz isso interfere bastante. Porque é aí que muitas vezes um profissional que pode ser promissor, desenvolvido na empresa, acaba optando por sair e ir para uma outra empresa porque esse tipo de liderança não cabe mais, né? E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente percebe que a gente está muito defasado. E é culpa dos líderes que estão aqui em Sinop, em Mato Grosso, no Brasil todo? Não. É porque a nossa formação de nível superior ensina engenharia, mas não ensina a ser líder. Ensina a ser médico, mas não ensina a ser líder. Ensina a ser enfermeiro, mas não ensina a ser líder e assim por diante. A gente não tem essa disciplina. E a gente percebe muito isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa está no setor de vendas. É o melhor vendedor. Quando teve a oportunidade, né, vai subir a função, vai ser o gerente, agora, de repente, a pessoa se perde. E talvez justamente por causa disso. Exatamente, né? Essa preparação, né? E esse é um vício que a gente tem, né? A gente tem lá um excelente técnico lá, ele faz a operação dele muito bem, isso é ótimo, maravilhoso. Então isso aqui ele serve para ser o gerente. Aí a gente bota ele na cadeira de gerente e não prepara ele para lidar com gente. E aí ele se atrapalha tudo. E aí acontece o efeito que sempre acontece, a gente percebe quando a gente entrevista líderes, né? Como é que você aprendeu a ser líder? Aprendi com a vida. E é do jeito que eu aprendi. Vai batendo cabeça até você entender, né? Que essa disciplina lidar com gente é o grande desafio que a gente tem. Hoje tem uma geração, assim, a uma certa idade que o mercado mais está procurando ou mais valorizando? Na verdade, o que eu penso, né? Quando a gente olha para Mato Grosso, nós temos aí uma taxa de ocupação demográfica de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Então, evidentemente, nós temos poucas pessoas disponíveis, né? Eu sou paulistano e lá no bairro onde eu moro tem umas 150, 200 pessoas por quilômetro quadrado. Então, são filas quando tem uma oportunidade, há né? muita disponibilidade. E aqui em Mato Grosso é diferente. Aqui em Sinop, se eu não me engano, são 50 pessoas por quilômetro quadrado. Então, você tem baixa disponibilidade. A gente tem uma procura muito grande, principalmente por técnicos, né? Manutenção, elétrica, automação. Só que essas pessoas não estão disponíveis aqui. E quando estão, já estão empregados. Então você tem aí uma luta, né?
e aí você tem que levar a pedida da sua proposta para tirar uma pessoa de dentro, ou você tem que trazer uma pessoa de fora, que é o meu caso. Cheguei em Mato Grosso em 2019, era para trabalhar 1 ano só, e ia voltar para São Paulo e nunca mais voltei, né? E não pretendo voltar, né? Hoje você tem uma baixa disponibilidade, aí você tem que trazer gente de fora, e muitas vezes você não traz só a pessoa, você traz a família e tudo mais, isso causa uma grande dificuldade para as empresas. O que é o ideal fazer então, num cenário que você não tem tanta gente disponível, você não trazer de fora é caro, porque você não vai trazer só a pessoa, você tem que contratar a família toda. É olhar para o jovem, é olhar para os jovens que estão aí disponíveis no mercado. Ah, mas aí vai chegar as pessoas e falam assim, mas os jovens de hoje não querem nada com nada. E aí eu vou te dizer que na minha época era a mesma coisa, tá? Jovem é jovem em todas as gerações, né? E é engraçado falar isso, né? Não, mas hoje piorou. E a gente sempre vai ter a sensação que a próxima geração piora. É porque a gente ficou velho, e a gente ficou velho numa realidade, e o mundo é uma transformação constante. Hoje a gente tem a gente veio de um período que uma geração mudava de geração de 12 em 12 anos, agora em 6. E se bobear, daqui a pouco em 3 em 3 você está tendo uma geração diferente, né? Aí a gente fala assim, meu pai achava que a geração da minha época não ia dar certo, achava, né? Eu sou da geração do que país é esse, né? Brasil, né? Do Cazuza, o Traje a Rigor. A gente era rebelde também, a mesma coisa. A questão é que essa mudança de gerações, ela precisa também ser interpretada pelas organizações. Então, aquilo que eu estava conversando sobre a questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa geração não vai engolir essa história. Ela está preocupada com o propósito, né? E quando a gente veio da pandemia, isso piorou. Porque a gente pegou as pessoas e mandou para casa, deu máscara, tomar cuidado e tal, que o pessoal vai preocupar com a questão de saúde. Quando essas pessoas voltaram depois do pós-pandemia, elas querem continuar com esse mesmo cuidado, né? Ou se bobear mais, né? Então, o que eu vejo hoje, né? A principal questão em relação hoje a jovens é como a gente engaja. E aí, quando a gente pensa nos jovens do ponto de vista educacional, que é o caso do Senai, né? Lá na minha época, era um aluno atrás do outro na carteirinha, bonitinho, né? E você vai nas escolas, é tudo igual, né? Sim. Né? Um atrás do outro, bonitinho, nuca com nuca, e o professor fica lá ditando, né? Colocando lá no quadro e todo mundo escrevendo, né? Isso não funciona mais. Não é mais assim o processo educacional. E quando mais rápido a gente entender que o processo de educação não funciona desse jeito, mais fácil a gente vai administrar essa mudança de geração, né? Então, respondendo à tua pergunta, quem é a geração da disputa? É os jovens. E aí a sacada toda é como a gente consegue engajá-los no nosso propósito, o propósito da organização, né? Como é que eu torno a minha empresa ou a minha escola, ou seja lá o que for, menos chata para essa geração. Bruno, esses dias a gente estava até comentando como algumas profissões que, assim, ao longo do tempo as pessoas deixaram de valorizar. Pensa assim, mas né, essa função, às vezes pode parecer simples, enfim, muitas pessoas começam a querer algo diferencial que é novidade, algum curso que é mais modinha, mais tendência. Enfim, e esses cursos tradicionais, eles começaram a ser super valorizados no mercado pelo fato de que, às vezes, falta mão de obra. Então, às vezes, naquela função que a pessoa, às vezes, pensa, não, mas isso realmente tem que ir lá para o sol, isso é trabalhoso, isso não quero, talvez meu avô fazia isso, enfim. Hoje, voltou a ser assim, a pessoa que quer ganhar dinheiro e que quer ter um salário bom, pode realmente investir e seguir nessa área porque vai ser valorizado. Então, como é que está esse cenário hoje? E vou até ficar no tema do jovem para a gente conectar as coisas, porque hoje o jovem é a grande saída de Mato Grosso. É colocá-los nesse processo. E no processo de decisão, envolvê-los, né?
Quando a gente olha os dados, por exemplo, do Mapa da Indústria, o Mapa da Indústria é um documento que está disponível lá no site da CNI, muito legal, grandão, 100 páginas, mas vamos lê-lo lá com atenção. Lá diz o seguinte: de 100 pessoas que são formadas hoje na faculdade, nas faculdades, universidades, ensino superior, apenas dessas 100, 17 pessoas são das áreas que nós chamamos de STEAM, que é ciência, tecnologia, matemática e engenharias. E para um país que quer se desenvolver, quer crescer, precisa... Hoje Mato Grosso precisa muito dessa necessidade de a gente começar a transformar as nossas commodities num produto de maior valor agregado para crescer. Eu não posso ter esse tipo de crescimento sem ter essas áreas. E hoje as profissões que mais estão carentes no mercado são justamente dessas áreas. Então, as áreas STEAM, né? A gente não tem. Então, que profissões hoje estão muito em alta aqui, né? Quando você começa a conversar com a galera, com a molecada, eu quero ser TikToker. E eu acho super legal, YouTuber, tudo bem, eu acho muito bom. Mas quantos vão fazer sucesso frente a esse montante todo de pessoas que a gente tem? É um ou outro que vai fazer sucesso, né? O restante vai ter que, em algum momento, encontrar uma carreira. Então, e a gente não pode ignorar que nós estamos na área do agro. Então, quando a gente olha, por exemplo, numa necessidade de expandir a produção de alimentos, a gente diversificar os nossos negócios, levar nossas divisas para fora aqui de Mato Grosso. Mato Grosso, se fosse um país, seria o 5º maior produtor de grãos do mundo. A gente vai precisar de mais pessoas, mais agrônomos. Mas não só mais agrônomos. Aí, puxando para o lado sardinha do Senai, a gente precisa ter técnico de manutenção de máquinas agrícolas. Hoje a gente tem... e aí a gente fala assim, mais técnico de máquinas agrícolas, né? Hoje, um equipamento, por exemplo, de algumas, não vou citar marcas, mas tem hoje algumas marcas que o que tem de tecnologia embarcada é um negócio impressionante, né? Então, você não vai ver mecânico de máquina agrícola só na graxa, não. Usando equipamentos de tecnologia para fazer diagnóstico e muito mais, e não sei o que, para poder fazer. Hoje, um equipamento de máquina agrícola, a gente tem toda uma área para estudar isso, né? Que é o agrocomputacional. Hoje, você pega um HD de uma máquina agrícola, extrai daquilo, dá para fazer uma vertente de estudos que ajuda, muitas vezes, o produtor rural a melhorar a produção da máquina dele, e a produção obtida do solo. Então, isso é uma coisa. Além do mais, se tem que produzir mais, tem que chegar energia, está faltando eletrotécnico. E é uma profissão, mas eu vou ficar subindo, não posso, precisa, está faltando. E muitas vezes essas profissões a gente tem que trazer de fora. Mecânico industrial, não tem disponível. Hoje a gente cansa de abrir ali do Senai turmas de torneiro mecânico e depois esse pessoal já começar a trabalhar, porque falta. Então, assim, essas profissões que a gente achava que ia acabar, a gente não teria mais, estão todos aí precisando e muito, e com salários muito bons, né? A gente estava até com... O mercado de trabalho valorizando, né? Exato. A questão, o financeiro, o salário. Vai ter espaço para as pessoas ser tiktokers, ser youtubers, tudo bem, né? Ser o menino do Instagram, tá tudo certo. Mas tem um espaço enorme de profissões que muitas vezes estão disponíveis aí e com salários iniciais muito bons. Eu estava num município aqui perto... Quando você diz salário muito bom, seria a faixa de quanto, mais ou menos? Olha, eu vou dar uma ideia de uma empresa que eu visitei. Não vou falar o nome dela, mas assim... Nós fomos lá visitar o município para falar sobre aprendizagem, que é uma coisa que a gente pode também conversar aqui, né? E eu estava falando, vai ter um programa de aprendizagem, um salário tal. Aí o menino olhou para mim assim e falou assim, olha, você vai me oferecer esse salário aí na aprendizagem, mas se eu for na porta dessa empresa agora... ela me paga R$3.000 sem experiência. Aí eu olhei para ela, é verdade. Então hoje assim, a gente está com uma carência tão grande de pessoas para trabalhar, que tem muitas vezes áreas operacionais mesmo, a gente está falando de auxiliar de produção, com salários muito altos, porque não tem pessoas para trabalhar. E isso é um problema também, que não é só de qualificação, né? Envolve governos, prefeituras, governo do estado, a gente precisa atrair mais gente, mas hoje tem salário. Agora você imagina um profissional bem formado, né? Então você tem aí hoje profissionais que saem de um curso de qualificação de mecânica de máquinas agrícolas e já entram em algumas empresas já com um salário de R$3.000, R$4.000 inicial. Tamanho é a falta de profissionais.
E como você vai encontrar no mercado também mecânicos de máquina agrícola com salários superiores a R$10.000, que é um salário muito bom se você comparar, por exemplo, essa realidade mato-grossense com a realidade do sul e sudeste, da qual eu fiz muito tempo parte. Então, assim, são profissões que no ensino médio, né, quando a gente fala de um técnico, né, técnico Sim. de eletrotécnica, técnico de automação, já no ensino médio já estão pagando muito bem. E aí a pessoa e o mais legal de embarcar nessas áreas é que a pessoa vai lá, faz o ensino médio, aí ela faz um técnico, ela entra para trabalhar na área, já com 2 anos de curso feito, e depois ela pode estruturar uma carreira de nível superior compatível com aquela área que ela escolheu. Mas com uma diferença, eu já estou trabalhando na área. E a gente percebe essas áreas que você está citando aqui, o agro, enfim, a construção civil também, né? Às vezes, quantos profissionais... Hoje a gente consegue ver faixas aí na cidade, né? Ou em frente a alguma obra, contratos, pintor, construtor, enfim. Então, assim, são funções que a pessoa tem a oportunidade de ter uma valorização e que, às vezes, assim, até então, muitos deixaram assim, talvez não é o futuro, não é... É porque veio os cursos de modinha, né? Igual você disse, algumas opções que as pessoas acabaram achando mais atraente do que o tradicional. E é onde que está a valorização. O mercado está querendo, o mercado está procurando, o mercado está desesperado e o mercado está pagando bem por esses profissionais. Eu costumo brincar, a gente fala assim, construção civil, né? A gente não fala que tem curso de pedreiro, porque quando a gente fala pedreiro, as pessoas têm não sei porquê, né? Mas elas têm uma avaliação pejorativa do cargo. A gente chama de construtor de alvenaria. Mas vamos lá. Mas o pedreiro ganha pouco. Experimenta pedir um orçamento para você ver. E dependendo da época aqui em Sinop que você pedir esse orçamento, não tem gente para trabalhar. Não é barato. É um profissional, muitas vezes, quando ele é um profissional sênior, né? A gente gosta de usar esse negócio júnior, sênior, pleno e sênior, né? Mas quando ele é sênior, é um profissional não muito disponível e não é barato. E assim, quem hoje chega em Sinop para trabalhar na construção civil, a gente vive hoje um verdadeiro apagão, né? Falta muito profissional, né? E é um problema, porque a gente está falando aqui, eu falei olha, só tem 50 pessoas por quilômetro quadrado, do Mato Grosso é 4 pessoas, então, para trazer mais gente, eu preciso construir, criar moradias populares, dar mais acesso para as pessoas chegar. Mas também para construir essas moradias, eu preciso ter gente para poder ajudar a construir. Né? Então, por isso, muitas vezes as empresas estão optando por trazer pessoas de fora do estado, né? Recrutam, e muitas vezes recrutam até sem experiência, né? E a pessoa já chega sem experiência, muitas vezes passa por um curso de qualificação rapidinho e já entra no mercado, né? A gente tem um programa, né? O governo do estado de Mato Grosso está muito preocupado com essa questão da empregabilidade. E a gente tem um programa chamado Ser Família Capacita. Então, quem está assistindo, eu quero procurar um curso de qualificação, pode acessar esse Ser Família Capacita. Todas as prefeituras, através da Secretaria de Assistência Social, executam os cursos. E os cursos de construção civil lá estão todos disponíveis lá. Consultor em alvenaria, azulejista, pintor, carpinteiro, tudo lá. E quanto? É gratuito. O governo do estado está colocando disponível gratuitamente, porque a gente precisa gerar mais mão de obra para poder atender a demanda que está crescente. E olha, dá um trabalho fechar a turma. Porque, assim, muitas vezes as pessoas ainda têm essa visualização dessas áreas de construção de forma pejorativa. E não é. Salários bons, paga-se muito bem, e quando o profissional é bom na área, muitas vezes ele evolui muito rápido. Você encontra muitas vezes uma pessoa que começou como na função pedreiro, que já virou mestre de obras e que já tem a sua própria empresa. A gente viu muitas vezes eles chegando de caminhonete nas obras, né? Então, assim, você falou hoje, para você ter acesso a uma caminhonete, você precisa ter uma renda boa também, né? Então, já realizando sonhos e tudo diante da profissão. Exato. Então, às vezes, buscar esse conhecimento é uma oportunidade, o mercado precisa, o mercado quer, o mercado está pedindo urgência, né? Na verdade, assim, a gente vem discutindo muito intensamente, né, dentro do sistema indústria esse apagão da mão de obra da construção civil, né? É uma preocupação muito grande.
falta gente, as empresas estão com dificuldade e a gente está vivendo um momento em que a gente está voltando os investimentos na área. Sim. E assim, é uma coisa muito impressionante, né? Quando você começa a ter um grande movimento aqui, né, de exportações nossas do agro, você tem que trazer gente. E aí, para trazer gente, você precisa construir habitação. Para construir habitação, você traz gente para construir essas habitações. E aí é um movimento virtuoso, porque essas pessoas chegam, têm emprego e renda aqui, elas precisam comer. E para comer, eu preciso ter uma empresa, uma indústria produzindo alimentos, como eu preciso ter uma indústria produzindo vestuário, para você dar sustentação a isso, e todos eles vão ter a sua motinha. Tem uma indústria automotiva que está ganhando, e até se a gente pega os dados hoje, né, é o segundo ano consecutivo de recorde de vendas de automóveis, né? Então, assim, o que empaca muitas vezes, né, esse crescimento todo é não ter as pessoas para poder contratar. E aí, muitas vezes, as oportunidades melhores que a gente tem disponível no mercado acabam ficando inacessíveis, né? Eu vou trazer alguém de fora. Aí vem um paulista, vem um carioca, vem um mineiro, né? Vem aqui, por exemplo, para ocupar vagas que poderiam estar sendo supridas, né, por mato-grossenses, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, voltando para o tema de jovens, e aí eu vou ficar o tempo todo massacrando esse tema mesmo, porque essas pessoas estão disponíveis. A gente tem, por exemplo, em Mato Grosso, uma coisa que não tem nos outros estados. Hoje a Secretaria de Estado da Educação tem uma parceria não só com o Senai, mas tem com o SESC, tem com o Senar, para poder formar hoje quem está no ensino médio em cursos do itinerário que é chamado de itinerário 5, que é a formação profissional técnica. Então hoje, por exemplo, várias escolas aqui em Sinop têm a oportunidade do aluno que vai ingressar no 9º ano. Então, o pai que está assistindo, o aluno está lá no 9º ano. O ano que vem, quando ele for para o ensino médio, a ele optar, se assim for, né, da escolha do jovem junto com a família, por uma modalidade de curso técnico. Que acompanhará a formação dele lá no ensino médio, e ao final desse processo de 3 anos de ensino médio, ele vai ter o diploma do ensino médio. Então, ele vai ter o diploma do ensino médio, eu posso fazer uma faculdade, ou eu posso ingressar, por exemplo, num vestibular? Sim, mas ele já sai com um diploma de nível técnico, né? E assim, essa é uma parceria que existe em várias cidades do estado aqui de Mato Grosso, né, que está disponível, e muitas vezes passa despercebido essa oportunidade de formação, né? Então, olha, o pai está lá, né? Como é que eu posso ajudar meu filho a desenvolvimento de carreira? Começa a olhar a formação técnica que está disponível. Ah, mas vai pagar quanto? Gratuito. Disponível gratuitamente a formação. Ah, mas a criança vai ter que estudar de manhã e à tarde? Não. Essa formação de nível técnico que está disponível, né, para quem está hoje no 9º ano e vai ingressar para o ensino médio, ela pode ser feita no próprio horário que o jovem está fazendo o ensino médio. Então, vou dar um exemplo, né? Tem uma formação que vai ter aqui o ano que vem, dentro do Senai, nessa modalidade, automação industrial. Que raio é esse cara de automação industrial? Ele é responsável, vamos dar um exemplo interessante. A gente tem aqui muitas usinas de álcool e açúcar, né? Principalmente etanol de milho. Tem aqui, né? Aqui em Sinop vai ter uma nova que vai inaugurar. Parte importante desse processo de funcionamento de uma usina é a automação. Eu não tenho lá profissionais que ficam apertando, abrindo o válvula. Tudo é feito de uma maneira automática e programada. E você precisa ter esse profissional disponível. E falta, tá? Falta muito. Hoje a gente tem essa formação disponível no novo ensino médio, lá pela escola da rede estadual de ensino. Para o jovem que está querendo, de repente, pensar numa carreira que pode te levar a grandes voos aqui dentro da nossa realidade do agronegócio. Então está lá disponível, ele pode ingressar. Então o pai que está assistindo não é só pelo Senai, que é o Sistema Indústria. Está disponível também pelo Senac. O Senac também é parceiro, como também aqui a Escola Estadual Técnica também tem os cursos disponíveis. Então é importante que quem está assistindo tem essa oportunidade muitas vezes de ajudar o filho a estruturar uma carreira sólida
e que pode fazer ele depois ele ter voos muito bons aqui dentro do estado. E de repente, assim, e é um curso que ele pode fazer junto com o ensino médio. Então, ele pode ir lá de manhã. Eu vou pegar o caso da automação. 3 dias ele vai para a escola regular dele e 2 dias ele vai para o Senai. E ele vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano assim. Só que ao final desse processo ele tem um diploma de ensino médio e tem um diploma técnico. Bruno, hoje quais são os cursos mais procurados aqui em Sinop? Hoje, assim, aqui a gente é muito demandado por cursos de qualificação, né? Tem uma demanda muito grande, não só através do programa Ser Família Capacita, né? Mas também através do balcão. A gente tem uma demanda grande para a formação de mecânicos de máquina agrícola, para torneiro mecânico. Muitas vezes, a profissão torneiro mecânico é uma profissão, uma das mais antigas do meio industrial. Que a gente achava, isso aqui não vai ter mais. É o que mais tem necessidade hoje, um torneiro mecânico. Se você sair perguntando assim, preciso contratar um torneiro mecânico nas indústrias, você vai achar vagas disponíveis. Então, torneiro mecânico é muito demandado. Construção civil também a gente tem procura, principalmente por parte das prefeituras que estão trabalhando muitas vezes a questão das famílias que estão em vulnerabilidade. Uma profissão, por exemplo, que é fantástica e que se paga muito bem, é azulejista. E aí eu vou brincar um pouco essa questão do azulejista, por exemplo, que assim, você quer saber assentar bem um piso, pede para uma mulher assentar. Sabe uma coisa que uma mulher nunca vai errar? É a caída da água. Vai fazer certinho, corretinho, bonitinho. Então, a participação feminina está aumentando muito na questão da construção civil, por conta da atenção, do perfeccionismo, de fazer bem feito. Então isso é muito legal de se destacar. Então tem muitas profissões que a gente fala que é só do universo masculino, não. Quando a gente fala, por exemplo, de mecânica automotiva ou de máquinas pesadas, a gente está percebendo o crescimento da participação feminina. Sabia que esse ano uma das nossas alunas de mecânica de máquinas pesadas foi participar de uma competição chamada World Skills, que é um campeonato de profissões, e foi representar o Brasil na área de mecânica diesel? Uma mulher. E ótima profissional. Então, assim, além dessa questão das procuras dos cursos, a gente vem percebendo que as mulheres têm essa oportunidade de ocupar esses espaços. Tá faltando gente nessas áreas de elétrica, automação, mecânica. E aí a gente pode ter como um grande diferencial a participação feminina. Participação feminina nessas profissões. E está faltando. E de repente, assim, olha, eu estou pensando, não estou de repente considerando uma área dessa como uma área técnica para entrar, e quando a mulher entra, é muito bom e vem muito bem, muito forte. Recentemente a gente fez está entregando para essa empresa, né? A gente tem uma turma de aprendizagem que é uma outra vertente. E aí a gente tem mulheres que fazem parte dessa turma de eletrotécnica. E elas estão indo agora para essa empresa que está contratando aprendizes de eletrotécnica, formou e tudo mais, e mulheres muito bem formadas que vão chegar muito forte no mercado de trabalho. Então é uma outra coisa também que para quem está assistindo e pensando em qualificação, hoje assim, a gente vem incentivando muito isso, que a mulher entre nesses mercados. Então, além dessa questão desses cursos mais procurados, a forte participação feminina e a gente incentivar nas nossas empresas que as mulheres procurem essas formações, podem resolver muitos gargalos, tá? Inclusive eu já vi assim, empresas, casais trabalhando juntos, né? Nesses segmentos que você está falando. Exato. Aqui. Tem muito podcast, né? Tem muito youtuber, né? E mulher trabalhando. E muito bom. E a gente incentiva muito. Toda vez que a gente abre um processo seletivo de aprendizagem lá, em parceria com as indústrias, a gente incentiva para as indústrias contratarem. Tem uma mão de obra feminina que está aí, sedenta para aprender, e quando entra é uma beleza, sai muito bem formada, sai com um forte senso de continuidade de estudos, né? E que pode ser, de repente, aí, para essa escassez de pessoas disponíveis, uma grande, além de ser olhar para a questão do jovem, olhar para a questão da mulher.
E a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala para essa questão da mulher no mercado de trabalho, principalmente nessas profissões que eram majoritariamente masculinas, é que a gente tem uma questão de massa salarial que é menor, salários menores e tudo mais. E toda vez que a gente incentiva a participação feminina nessas áreas que hoje a gente tem dificuldade de ocupar, a gente resolve um outro problema, que é a diferença salarial, e a gente melhora a situação. E principalmente não só a situação dela, mas da família dela. Então a gente tem assim, essa grande vertente para se trabalhar. Então hoje essa questão, né, principalmente elétrica, mecânica e automação são áreas que demandam muito, a gente tem muita procura. Não só através das habilitações técnicas, né, mas também das qualificações, também são muito demandadas, né? E quando as prefeituras se movimentam através desses cursos de formação, né, são as áreas principais que a gente movimenta as pessoas. Mas assim, o que eu acho que é interessante, a gente tem esse desafio enquanto sociedade sinopense, é incentivar mais a participação feminina nessas áreas. E Bruno, aproveitando aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da robótica, até porque Sinop, aliás, os alunos do Senai levaram o nome da nossa cidade, foi um destaque no exterior. Então, Sim. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Legal falar isso, né? Eu dei um dado aqui, falei, olha gente, de 100 formações superiores, apenas 17 vão lá em ciência, tecnologia, matemática e engenharia. E se a gente quer crescer enquanto Estado, enquanto Brasil e se desenvolver, eu tenho que ter mais gente se formando nessas áreas. Como é que incentiva o jovem, esse jovem novo que está aqui, né? E que a gente gosta de toda vez que tem uma geração, essa geração não vai para frente, mas é sempre assim, a minha geração também era assim, não ia para frente, né? Como é que a gente incentiva eles? É através da robótica. Aquele conceito de sala, nuca com nuca e tal, passo lá, dito lá e anoto no meu caderninho, isso não funciona mais na educação. Então, isso não rola mais. E se a gente não se reciclar e continuar fazendo as coisas do jeito que sempre foi feito, a gente vai acabar tendo sempre os mesmos resultados, que é insucesso. Então, a robótica, ele é uma oportunidade da gente engajar os jovens na educação e principalmente incentivar esse jovem a continuar nessa carreira STEAM, né? Ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Então, como é que o Senai faz isso? Aí eu estava falando aqui muito sobre o novo ensino médio, que as escolas estaduais têm a oportunidade de colocar os alunos que hoje estão no nono ano, que vão para o ensino médio, para um curso técnico no Senai. Então, esses alunos têm a oportunidade também de participar do time de robótica do Senai. E a gente implantou isso em 2023, com os alunos da rede estadual que nós atendemos, são alunos da rede estadual de ensino. E aí essa equipe foi, em 2024, disputar o seu primeiro campeonato. E a gente não tinha ambição nenhuma com isso. A gente sabia que a primeira vez que você entra num campeonato, a sua expectativa é participar, conhecer o campeonato, aprender como é que vai funcionar e no próximo ano chegar mais forte. E foi onde? Foi em Brasília, esse primeiro campeonato. E aí eles foram em março do ano passado, esses alunos, a gente colocou uma equipe de mentores para assessorá-los. É um curso, né? Então eles são alunos lá do novo ensino médio no Senai e à tarde eles vão para lá, tem um curso de robótica que eles participam depois de serem selecionados, e aí eles vão para o desafio de construir o robô. E aí a FIRST todo ano publica um desafio novo, né? Esse ano foi um desafio relacionado aos oceanos, né? E sempre tem essa pegada mesmo, né? Em 2024 era um desafio relacionado à música, notas musicais. E aí nós construímos o robô naquela maior humildade, a primeira vez que nós vamos participar de um campeonato, vamos engajar e tudo mais. A equipe foi então para Brasília disputar um torneio que é chamado de regional, mas na verdade é um torneio brasileiro que dá a vaga para participar de um campeonato mundial. E aí eram 8 partidas classificatórias. Aí ganhou a primeira, a gente ficou feliz aqui, né? Fez uma festa no Senai. Ganhou a segunda, ganhou a terceira, ganhou a quarta, ganhou a quinta, ganhou a sexta, no mesmo dia. Aí no outro dia, eram as últimas 2 partidas, e a gente, agora perde, né? Porque não é possível ganhar. Ganhou a 7ª e a 8ª. E aí se classificou.
E assim, lembrando que tinha vários países ali, né? Nesse torneio brasileiro é só Brasil. Depois a gente vai contar um pouquinho do Ah, Mundial. tá. Então só ele Brasil. ainda tava... Tá, entendi. Só que assim... ainda tava aqui no Brasil. No Brasil, só que a gente vai disputar com escolas de alto padrão. A gente disputa contra a Senai também. Então, falando Senai de São Paulo, Entendi. grande, né? Escolas tradicionais, né? E aqui tem equipes que têm mais de 20 anos participando desse torneio. E aí nós fomos para a etapa classificatória, né? Que aí junta times, né? A gente perdeu a primeira partida classificatória, falando, agora dançamos. Fomos para um mata-mata, e ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira. Ganhamos de quem ganhou da gente e fomos para a final. Aí na final a gente disputou o campeonato, esse campeonato com um time muito forte. Mas assim, a gente perdeu a primeira, na segunda partida que a gente estava quase empatando, nosso robô quebrou. Porque ele colidiu com outro robô da nossa própria aliança e quebrou. E a gente acabou perdendo a segunda partida. Mas, como a gente tinha classificado em segundo lugar, invicto em segundo lugar, porque a gente ficou atrás de uma equipe que também se classificou em primeiro lugar, sem perder nenhuma, a gente ganhou a vaga para ir para o Mundial em Houston. Aí sim. E aí você imagina, né? Olha que oportunidade, sempre destacando, essa oportunidade está disponível para os pais que têm filho hoje no 9º ano e podem ter uma oportunidade como essa. A gente embarcou para Houston, no Texas, com esses jovens. E Bruno, aí sim, então vocês disputando com que países ali? Principalmente Estados Unidos, muitas equipes americanas, mas tinha equipes do México, tinha equipes da Europa, Japão, China, gente no mundo inteiro. Então você imagina. E países referências já Sim, nesse setor, né? Que o menino que está na rede estadual de ensino, eu vou destacar bem isso, né? Que às vezes mal saiu de dentro de Mato Grosso. Eles tiveram a oportunidade de ter um visto americano, o Senai ajudou a tirar um visto americano, junto com a SEDUC. Eles embarcaram para os Estados Unidos, convivendo com pessoas de várias nacionalidades, e lá não tinha intérprete não, é o se vira. Você vai conversar, tem que relacionar. Tiveram a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, ter uma experiência de disputar um campeonato fora, obviamente um nível muito alto, mas esses meninos voltaram transformados. E eles tiveram um custo para ir? Como foi? Não, na verdade, assim, tudo foi custeado pelo Senai e SEDUC apoiando todo esse processo, né? Secretaria Estadual de Ensino aqui de Mato Grosso. Então, eles tiveram uma oportunidade de ouro. E ainda esses meninos estão agora, parte deles estão se formando agora, né, no novo ensino médio lá com o Senai. E eles vão ter um visto de 10 anos, que vão se permitir, de repente, voltar para os Estados Unidos, tentar uma outra oportunidade por lá. Isso é muito legal. Então, a robótica... E assim, representando a nossa cidade, né? Exatamente. Sendo destaque aqui, Sinop, mais uma vez se destacando, e dessa vez aqui por meio do Senai. E foi muito legal. Eu vou falar uma coisa, e não tenho vergonha de falar isso, não. Quando foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos? Eu fui com essa equipe de robótica. Então, quem me levou para lá foram os alunos que estão hoje na rede estadual de ensino, que fazem lá o ensino técnico, que me ajudaram a ir pela primeira vez para os Estados Unidos. Então, eu tenho muito orgulho de falar dos meninos, porque muitas vezes quando a gente fala de escola pública, logo vem, escola pública. Não. Hoje, assim, a gente tem tantas oportunidades na escola pública sendo feitas que a gente nem faz ideia, e é importante que quem está nos assistindo entenda que essa equipe de robótica foi praticamente montada inteirinha com alunos da rede estadual, e eles foram muito longe. Não é só o Sinop que tem, né? Esse é um investimento que está presente em outras unidades, tem 10 equipes que fazem parte do Senai nessa parceria, né? E todas elas estão tendo essa oportunidade, inclusive... Essa equipe agora ela foi reformulada com outros alunos. Esses alunos vão descer agora para Cuiabá para participar de um festival de robótica. Então, hoje a robótica ela é uma grande oportunidade. Eu estava falando com uma mãe de um aluno nosso de robótica lá em Alta Floresta. Agradecida por todo esse investimento que foi feito, porque o menino dela começou agora a trabalhar numa empresa. E a empresa tinha um problema, um desafio com uma máquina agrícola lá que estava dando um problema eletrônico, e o menino foi lá, o menino da robótica resolveu, foi lá e consertou.
E aí o menino, onde você aprendeu tudo isso? Eu fiz robótica no Senai. Então, é uma grande oportunidade, sabe? E dá muito orgulho de ver um município como o nosso, que a gente pode falar assim, mas a gente não tem tanta tradição nisso. Tudo bem, pode ser realmente municípios como o estado de São Paulo, os municípios ali envolvidos têm mais tradição. Mas isso não significa que a gente pode não possa conseguir ir tão longe quanto essas equipes vão. E a equipe de Sinop conseguiu ir longe, né? E muito longe. Exemplo. Além daquilo que a gente sonhou fazer no primeiro ano de participação. E assim, a gente sente, para os pais que estão assistindo, isso está disponível na rede estadual de ensino, né? Que além do Senai também promovendo essa questão de robótica, hoje muitas dessas escolas também têm uns kits de robótica disponíveis e tal. Então, assim, o pai incentivar o filho a se interessar por isso pode ajudar o Brasil nessa questão do apagão da mão de obra nessas áreas que eu estou falando, batendo muito forte, né? Que é as áreas STEAM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Porque, com certeza, muitos desses alunos que passaram para a gente por robótica vão se interessar agora por uma formação nessa área. E assim, não cresce só a cidade de Sinop, a gente desenvolve melhor o estado, atrai melhores investimentos, tem muita gente com dinheiro para investir e quer ter certeza de que a gente tem os profissionais certos aqui. Tem a qualificação, né? Exatamente. Bruno, hoje quem são os alunos do Senai? Quem é que pode se inscrever nos cursos? Como funciona? Então, hoje, por exemplo, né? A gente tem os cursos que a gente oferece no balcão, que é a nossa loja Senai, né? Então todo o público tem cursos para todas as faixas de idade. Independente da idade, pode ir lá. Pode ir lá. Né? E tem algumas outras oportunidades, eu quero destacar, porque agora em novembro, algumas escolas da rede estadual vão estar oferecendo, além do itinerário normal do ensino médio, itinerário também de educação profissional. Então tem escolas hoje aqui em Sinop que vão ter a oportunidade do aluno fazer, além dessa formação, fazer um curso técnico gratuito pelo Senai. Então, os pais fiquem atentos, né? Converse com as secretarias das escolas, né? Porque essa oportunidade vai estar disponível para algumas escolas fazerem com o Senai, como também efetuar esses cursos com o Senac, né? Então é uma grande oportunidade. Além disso, existem as oportunidades dessas parcerias que a gente tem, né? Hoje a Secretaria de Estado de Assistência Social tem a parceria com as prefeituras através do Ser Família Capacita. Então você vai encontrar cursos que o Senai executa gratuitamente lá na Secretaria de Assistência Social. A parceria com as escolas é parceria com o agro também, como sindicatos, enfim, né? Tem, foi bom você ter lembrado. A gente tem uma parceria muito legal com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A gente é indústria, mas o que a gente tem a ver com agro? Quando a gente fala, por exemplo, de manutenção de máquinas agrícolas, é uma área particularmente muito apropriada para o Senai executar. Hoje a gente tem, por exemplo, cursos na área automotiva. Então a gente tem, através dessa parceria entre Senai e o Senar, as empresas do agro podem solicitar o desenvolvimento de aprendizes na área de máquinas agrícolas através dessa parceria. Então, e como é que funciona para a fazenda que está nos assistindo agora? Pode demandar isso através do Senar, e aí através dessa parceria nós montamos uma turma de aprendizes. Elas vão passar 1 ano no Senai, fazendo toda a parte teórica e também prática, e depois vão passar mais 1 ano dentro da fazenda fazendo toda a parte prática de desenvolvimento. Ao final de 2 anos, você vai ter um aprendiz que é um técnico de manutenção em máquina agrícola disponível para o mercado. Bruno, as indústrias procuram muito vocês, assim, por exemplo, olha, nós precisamos de um profissional de determinada área, determinado segmento. E aí vocês buscam, às vezes não está com o curso disponível, buscam tentar atender essas indústrias. Como que funciona? Assim, como é que vocês conseguem levantar essa demanda, né, para trazer também novos cursos? A gente tem 2 linhas para atender a indústria, né? E aí eu volto naquela questão de jovens, né? A primeira é aprendizagem industrial.
O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A parte mais importante do Senai é fazer a aprendizagem. Todas essas empresas, né, essas indústrias, têm cota de aprendiz. Então, uma das maneiras que a gente usa muito, né, para poder suprir a necessidade de mão de obra é o desenvolvimento das aprendizagens. Recentemente, a gente juntou 4 indústrias aqui de Sinop e a turma está praticamente quase pronta já, né, para uma aprendizagem na área de eletromecânica. Mas o que esse raio de eletromecânica faz? É um profissional muito requerido, por exemplo, hoje dentro das indústrias para fazer na área de manutenção industrial. Dentro do agro, silos e secadores não funcionam se você tem um eletromecânico. Então é um profissional muito requerido. A gente junta essas necessidades e cada empresa pode ter uma cota, né? Eu tenho que formar 4, eu tenho que formar 5, tem empresa que tem que formar 25 aprendizes, né? A gente atende, forma, principalmente com foco nessas áreas mais técnicas, e forma esses aprendizes para que eles possam ser futuramente os futuros técnicos dentro da empresa. Uma segunda forma que a gente também faz isso, muitas vezes a gente monta para a empresa, dependendo da sua necessidade, projetos customizados. Eu vou falar de um projeto que já está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, que se chama Inspirar Agro. É uma parceria do Senai com a John Deere para formar mecânicos. Então a gente já está começando com as 3 primeiras turmas experimentais. Uma está em Tangará, a outra está em Sorriso e a outra está em, acho que no município de Querência. A gente está torcendo para chegar aos cursos aqui também em Sinop, né? E o curso ele é gratuito para as pessoas. Como é que funciona? A John Deere paga uma bolsa para essa pessoa, né, participar dessa formação, e ao final dessa formação ela tem a oportunidade de ser selecionada para uma das vagas que, por exemplo, as concessionárias têm aí para poder suprir com mecânicos. Então, curso gratuito. Outra parceria que a gente tem também, recentemente, aí a gente executou em parceria com a Suprema Máquinas, que é uma concessionária da Case, 2 cursos, um está terminando e outro terminou, né? Cursos em parceria para a formação de mecânicos de máquinas agrícolas. Dessa parceria, gratuitamente para as pessoas se inscreveram, submeteram seus currículos, a Case selecionou, está aqui e fomos para a formação. Era 20 alunos, formou 19. E ao final desse processo, a Suprema vai fazer uma contratação dessas pessoas. Então, é uma forma de fazer. A ACO, né, que é a GPO, né, a gente tem algumas concessionárias, também tem uma parceria com o Senai nesse sentido, para formar mecânicos para as marcas Massey Ferguson, Fendt, Valtra. Então, as empresas nos procuram, a gente forma a parceria e muitas vezes essas indústrias também nos procuram para fazer parcerias próprias. Estive numa empresa, num frigorífico semana passada, que é um frigorífico que também tem aqui na cidade de Sinop. Olha, eu não tenho técnicos para fazer manutenção disponíveis. O que eu faço? Olha, você tem uma equipe de profissionais, aí tem, mas eles têm gaps muito grandes de formação. Então, vamos montar um projeto para te atender. E aí a gente monta um projeto para formar e aí ajuda a empresa a qualificar quem está lá. E aí, muitas vezes, as empresas também montam projetos para atrair pessoas para formar. Então, as duas coisas acontecem. Eu posso ter aprendizagem, que é uma maneira, eu bato muito forte nessa questão de que, assim, se você não tem gente disponível, olha para o jovem. Ah, mas jovem dá trabalho. Todas as gerações de jovem vão dar trabalho. Né? Para com isso, né? Para de achar que o problema é dessa geração. Quando tiver a outra geração, o jovem de hoje vai reclamar. Olha, essa geração está perdida. Vai ser sempre assim. Então, olhem para essa questão do jovem. Está disponível. A gente só tem que aprender a engajar. É igual filho, né? Como é que eu engajo meu filho numa causa? Tem que aprender. A gente não nasceu preparado para isso, para essas mudanças. Mas a gente tem como exercitar. E o exercício da liderança é um pouco disso, é aprender, né? Formações, é aprender através de cursos, ler muito, que é muito importante, mas a gente tem que aprender, tem que olhar para esse jovem. Não tem receita de bolo, tá? Para conversar com o jovem, né? Se tivesse, a gente teria filhos, né?
E já sairia com o manualzinho para a gente seguir exatamente aquilo. Não tem. Mas está disponível, são oportunidades que a gente tem que fazer e é uma maneira que a gente encontra de poder suprir a carência Bruno, do mercado. hoje os cursos eles são presencial, tem a questão também da prática, é online, como é? Então, a gente tem, as nossas formações hoje a gente, depois da pandemia, voltou muito para o formato presencial. Tem formações, tem parte da carga horária que a gente faz no Senai que ele consegue fazer por plataforma. Mas são os conteúdos mais básicos dos cursos. Quando a gente entra nos cursos mais específicos, a gente prioriza a aula presencial mesmo. Qual é uma característica que a gente tem muito no Senai? Se você for lá na Jacarandás 3100 e entrar lá, o que mais você vai encontrar é laboratórios. Então, é ter muita aula prática mesmo. Para que ele tenha a maior experiência possível na vivência prática do negócio que ele vai desenvolver. Para quando ele chegar no mercado de trabalho, estar preparado, né? Então, é muita aula prática. Então, hoje um profissional que está, eu gosto muito dessa área de elétrica, vai ter lá no Senai um laboratório de eletricidade residencial, comercial, vai ter um outro laboratório dedicado à pneumática. Então, ele vai ter uma vivência de vários equipamentos que vão habilitar ele a uso. Muito prático. E o Senai também proporciona oportunidade a quem queira dar aula lá. Como é que funciona isso? Então, também ou não? Esse é um ponto. Além da gente ter dificuldade com mão de obra disponível, também encontrar professores também não é fácil não, tá? Tem pouca gente disponível tem áreas muitas vezes que a gente precisa tocar para poder trazer gente para desenvolver curso, que a gente tem que trazer gente de fora, que aqui em Mato Grosso muitas vezes não tem disponibilidade. Então, engenharias, né? Eu sou um profissional, estou assistindo, eu tenho interesse, né? Engenharias mecânica, elétrica, de automação, a gente tem muito interesse de te conhecer. Se você estiver assistindo, pode nos procurar lá no Senai, que a gente forma um banco, né, de instrutores, né? Como é que a gente faz para contratar, né? A gente tem os processos seletivos para as vagas que a gente tem, né, de instrutor, né, que é instrutor quadro, né? Então, lá na plataforma da Fiente, você tem acesso à plataforma da GUP e tem as vagas disponíveis no Sistema Indústria. Mas a gente faz a contratação também de profissionais extra-quadro, né? Que pode ser PF, né, pessoa física, ou pessoa jurídica, se a pessoa for empresa. Então, quem tiver interesse, de repente, de ter uma carreira como instrutor no Senai, a gente está disponível e muito nos alegra receber os currículos, né, de pessoas interessadas, principalmente nessas áreas que a gente está falando aqui, né, engenharias, né? Engenharias nos interessa muito, porque é o que a gente precisa mover de crescimento aqui na cidade. Bruno, e de que forma que a transformação digital ela acabou influenciando os cursos e até mesmo os métodos de ensino de vocês? Então, você sabe que assim no Senai nós tivemos que criar uma área específica de transformação digital. Por quê? A gente falava assim, olha gente, precisamos mudar como é que funciona a sala de aula, e falava. Precisou vir uma pandemia, né? Para a gente acordar que precisávamos mudar a realidade do ensino, porque aquele ensino nuca com nuca não ia funcionar. Então hoje a transformação digital ela é importante para nós. Então hoje a gente tem ferramentas, a gente tem um Senai de realidade, meu Senai realidade aumentada. A gente tem um aplicativo do Senai onde a gente pode nos nossos conteúdos, né, inserir lá e o aluno com o aplicativo do Senai baixado ele pode acessar o conteúdo de realidade virtual. Então, isso torna o processo de ensino muito lúdico. Além disso, a gente teve que investir pesado em disponibilidade de internet dentro das unidades, né? E aí acontece um efeito muito legal, que toda vez que você aumenta a banda, ela nunca é suficiente, porque cada vez mais essa questão da transformação ela invade as escolas. Então, a gente teve que investir e não só em velocidade, mas disponibilidade, para que a gente pudesse usar. E uma das maneiras que a gente faz muito isso, as nossas unidades têm aquilo que a gente chama de Senai Lab, que é um laboratório para a gente fazer inovação, né? A gente, inclusive, recentemente, nossos alunos participaram de uma saga de inovação, né? E foram muito bem, né? Foram muito bem. Isso tudo é possível quando a gente investe muito em ferramentas digitais. Então,
qual é a maneira de você engajar jovem hoje? Não vai ser com ferramentas tradicionais que foram aquelas que foram usadas no ensino. Então você tem que usar muita realidade virtual, realidade aumentada. Você tem que usar aplicativos que gamifiquem o ensino. Então não dá para você simplesmente ficar na modinha, né? Naquele modo tradicional que a gente fazia e tal. Isso não funciona. Robótica. Então, todas essas ferramentas fazem parte de um pacote que a gente chama lá de transformação digital, e o Senai tem uma área só para cuidar disso. Então, a gente usa a plataforma Meu Senai, é uma plataforma que a gente usa muito, que os jovens trabalham e tal, e a gente trabalha muitas ferramentas que a gente chama de metodologias ativas de ensino, que muitas vezes não são só as ferramentas digitais, mas pode ser várias outras maneiras de fazer. Todo ano, pelo menos umas 2 vezes por ano, os nossos instrutores passam por workshops de metodologia ativa para aprender. Sala invertida, né? Você botar o aluno para dar aula, e aí ele assimila o conhecimento, e muitas outras ferramentas que a gente usa para, de fato, fazer com que esse aluno, que muitas vezes olha assim, eu quero ser eletrotécnico, ele não acorda sonhando isso, ele quer ser outra coisa. Mas mostre essa carreira de uma forma muito lúdica, e com várias ferramentas que proporcionam esse engajamento, que é a palavra mais hoje que mais usamos nos nossos alunos. Inclusive agora tem até um curso de IA lá? Então, a gente percebia muita dificuldade de uso de ferramentas. A gente mesmo, né? A gente como profissional, a gente conhece muito, usa o ChatGPT, mas não aproveita todas as funcionalidades, como usa Gemini e muitas outras ferramentas estão disponíveis. E hoje a gente tem tanta ferramenta muito boa que pode ajudar quem está no negócio a gerir melhor o seu tempo, gerir melhor as suas atividades, e muitas vezes não absorve essa quantidade de ferramentas que estão. Então esse objetivo, a gente montou um combo, chama Combo de IA, está disponível lá nas lojas Senai, aqui em Sinop também, né? Para ajudar quem tem necessidade de aprender um pouco mais desse universo das inteligências artificiais a usar melhor e aproveitar toda a eficiência que tem. Inclusive eu me inscrevi, né? Porque eu uso, né? E tem que usar. Fala assim, mas IA é para preguiçoso. Não, filha. Você acelera muito seu trabalho. Então tem muitas tarefas que você tinha que dedicar a uma pessoa que você acelera com inteligência artificial. E assim, a gente usa muito pouco, então esse curso está disponível. É um combo novo, com várias IAs que a gente vai demonstrar como a gente pode usar com mais eficiência, aproveitar e otimizar o nosso tempo. Eu acho que é isso que todo mundo está querendo, e as inteligências artificiais estão aí para isso. Bruno, a gente agradece você por ter vindo aqui na CDL. Chega final de ano, acaba aumentando a procura, a demanda também das empresas, muitas empresas querendo contratar e muita gente buscando oportunidade também. Às vezes aquela vaga tão sonhada, enfim, a pessoa quer realizar o sonho por meio do trabalho dela, né? E você vindo aqui esclarecer realmente o que o mercado procura hoje, como que está esse cenário do mercado de trabalho, isso foi muito bom. Então a gente agradece a sua vinda aqui na CDL e deixa sempre o espaço aberto para você, para o Senai, quando vocês precisarem. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? A gente fala muito essa questão de empregabilidade, né? Mas eu tenho uma coisa que eu não falei, mas quem tiver interesse pode procurar o Senai lá, nós temos uma agente de empregabilidade. Então, empresas que estão contratando e que estão com dificuldade de conectar com pessoas que estão disponíveis, pode nos procurar também que a gente ajuda, tá? Anuncia a vaga, conecta a pessoa. Hoje o Sistema Indústria tem a maior plataforma mato-grossense de contratação, que é a plataforma Empregária. Então, a gente pode também ajudar quem está procurando. Ok, muito obrigada. E aí temos o nosso próximo encontro, aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.